O que é destaque nesta segunda-feira. Concurso da SEDUC teve 16% de abstenções durante o período da manhã. Depois de admitir falhas, provas da tarde para professor serão reaplicadas. Candidatos fizeram denúncia após faltar provas em escola. Secretaria de Educação diz que houve erro no manuseio de malotes. Domingo de decisões divergentes quase dá liberdade a Lula. Depois do solta não solta, presidente do TRF4 determina que o ex-presidente deve continuar preso. Tempestades causam destruição no Japão. Fortes chuvas deixam quase 100 mortos e dezenas de desaparecidos. Atenções do mundo continuam voltadas para a Tailândia. Recomeça a operação de resgate de meninos que seguem presos em caverna inundada. Morto na fogueira. Suspeito de matar adolescente em Borba é linchado e queimado em via pública. Mais um final de semana violento em Manaus. IML registra 5 homicídios. No ramal do Pau Rosa, garotos encontram um corpo de homem que foi morto a pauladas. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:52. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutamba. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Pará FM em Marã. Cabocla FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5:53. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O verão chegou trazendo muito calor. Os termômetros esbarraram nos 35 graus ontem no meio da tarde em algumas áreas da cidade e hoje não será diferente. O Clima Tempo fala em 33 graus à sombra. O dia já amanhece com 26 graus e 79% de umidade no ar. É de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Segunda-feira, 9 de julho. Chegamos aos 190 dias do ano e faltam 175 para terminar 2018. Dia de Santa Verônica Giuliani. Dia também do soldado constitucionalista. O Rio Negro iniciou seu período de vazante e até sexta-feira já havia descido 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 27 centímetros. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1816, a Argentina proclama sua independência da Espanha. 1877, teve início a primeira versão do torneio de Wimbledon na Inglaterra com 21 tenistas amadores. A princípio só era permitida a participação dos homens. 1922, John Westmiller nada os 100 metros livres em 58,6 segundos, quebrando o recorde mundial de natação e a barreira do minuto. 1932 tinha início a Revolução Constitucionalista no Brasil. 1960, no Brasil entra no ar a rede Excelsior de televisão. 1994, o Ministério da Saúde proibia a prescrição da talidomida. A substância ingerida por gestantes é responsável pela má formação de fetos. 1997, um Fokker 100 da empresa aérea brasileira TAM lança o engenheiro Fernando Caldeira de Moura Campos a 2.400 metros de queda livre após uma explosão que despressurizou a aeronave. 5:55 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Motoristas comemoram a redução no preço da gasolina em Manaus. Em alguns postos pode ser encontrado a R$13,80. O diesel está sendo vendido a R$3,43. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra. Nós estamos nesse momento, Paulo, na Alameda Costa Ferreira, próximo ao terminal, próximo também à garagem da Global, onde o tempo, Paulo, oferece possibilidade de chuva aqui para qualquer momento. Pois é, Pellegrini, a meteorologia está prevendo chuvas localizadas, apenas 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e o calor deve ser intenso. Pode aguardar, Alberto. Pois é, Paulo, vamos esperar aí, né, o decorrer do dia, que ontem nós tivemos um dia aí muito quente, né?
e como você está colocando aí, devido às previsões, poderemos ter também aí um dia muito quente. Peregrini, tivemos mais um final de semana violento na cidade e apesar de violento até que diminuiu o número de mortes, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, na quarta-feira passada nós tivemos aí, né, uma quarta-feira bem agitada, com muitas mortes, e nós comentávamos hoje no Jornal da Manhã que foi até mais tranquilo que a última quarta-feira, o final de semana, mas ainda assim, alguns eventos aí de morte, Paulo, pessoas mortas a tiros, a pauladas, etc. Garotos espavoridos, eles caminhavam pelo ramal do Barrosa e de repente depararam com o quê, Peregrini? Eles vinham de uma pescaria, Paulo Guerra, aquela alegria total. De repente se depararam com um corpo. Era um corpo de um homem que morreu a pauladas no ramal do Pau Rosa. O carro da vítima, Paulo, todo ensanguentado, também foi encontrado quilômetros depois no mesmo ramal. Peregrini, 2 mulheres brigaram na feira ontem na zona leste da cidade por causa do Neymar. O que aconteceu, Peregrini? Por que essa briga? Pois é, Paulo Guerra, uma gosta do Neymar, a outra chamou o Neymar de Caicai, né? E daí começou a confusão. As duas trabalham na feira, mas não em boxe, né, fixo, aquelas que vendem, uma vende limão, né, na mão, a outra estava vendendo banana e acabaram se desentendendo, houve uma discussão, e se não é a turma do deixa disso, algo de pior poderia ter acontecido, mas o limão estava rolando lá pela feira, o negócio não foi fácil não. Eu te pergunto, o Neymar tomou conhecimento disso, Peregrini? Não, o Neymar está em casa, nos braços de Bruna Marquezine, mal está sabendo que essas duas brigaram por ele numa feira na cidade. Peregrini, há um indicativo de paralisação amanhã dos rodoviários. Tem alguma informação sobre isso, Peregrini? Pois é, Paulo, eu conversava agora há pouco com meus amigos rodoviários, a gente passa sempre na frente das garagens, eu tenho o privilégio de estar no grupo dos rodoviários, e a reclamação é aquela, Paulo, ainda, de que praticamente nada do que foi acordado após a última greve vem sendo cumprida por parte dos empresários. Para você ter uma ideia, o pagamento previsto para o último dia 5 ainda não saiu. O pagamento do último dia 20 saiu com aproximadamente 11 dias de atraso no mês passado, Paulo. Não vem sendo cumprido nada, atraso de salário, atraso em cesta básica, atraso em lanche. Os rodoviários estão sofrendo bastante com esse atraso em seus vencimentos, Paulo. Peregrini, mas não há de forma concreta uma paralisação prevista para amanhã. Pois é, Paulo, concreta não, mas a gente diga assim que a qualquer momento o trabalhador com seu salário atrasado, ele é capaz de fazer uma manifestação, não só assim marcada, mas como a qualquer momento. Por favor, se forem fazer manifestação, se forem paralisar, não saiam das garagens, não saiam para colocar os ônibus nas ruas para atrapalhar o ir e vir das pessoas. Já basta da população ser penalizada, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, né? Vamos torcer para que haja um acordo, vamos torcer para que a categoria seja respeitada, coloquem os salários em dias, e que a categoria também haja de maneira prudente, tranquila. Se tiver que fazer, que fique nas garagens, né? Porque a população é quem, no fim, o empresário não paga o salário, o motorista infelizmente não recebe, e no fim das contas quem paga é a população. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante o final de semana na cidade e também trazendo a movimentação nos prontos-socorros. Como é que foi, Peregrini, a movimentação? Foi agitada, Paulo, principalmente de sábado para domingo, o pronto-socorro Platão Araújo, o pronto-socorro João Lúcio, a situação realmente é de muita movimentação, muitos assaltos na cidade, muita gente agredida, né? Muita gente foi vítima de agressão física, realmente a situação no pronto-socorro foi bem agitada, e o que você vai destacar daqui a pouco também, Paulo, no jornal, nós conversávamos no primeiro momento, está ganhando aí muita repercussão nas redes sociais, te mandei até os vídeos, Paulo, da situação lá em Borba, né? Daquela jovem que foi assassinada e foi estuprada e assassinada, né, Paulo? E agora pegaram o assassino e o mataram ontem. Tá bom, Peregrini, daqui a pouco vamos trazer detalhes sobre esse assunto. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Estamos nas ruas da cidade e a qualquer momento que se surgir novidades, estaremos aí levando ao ouvinte do Jornal da Manhã. 6 horas, 1 minuto.
Os postos do Cine Manaus selecionam nesta segunda-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 34 vagas de emprego. Entre elas estão técnico de enfermagem para PCD, arte, finalista, auxiliar de mecânico, vendedor e outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, no bairro da Praça 14, no shopping Felipe Dal, próximo ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos do Ponto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Voz Altazes. Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri Josipã, em Show Peruri. dos bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Portal Aleixo. em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Beira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Conamã, distrito de Boba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. 6 horas, 2 minutos em Manaus, que tem 26 graus de temperatura. Eu vou conversar agora com o Geraldo Firmino a propósito de uma assembleia que vai ser realizada do transporte especial, turismo, fretamento, locadora e carro de valores intermunicipal de Manaus. E vai acontecer hoje às 8 horas e 30 minutos. Há uma celeuma em torno da eleição que foi realizada. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Estamos convocando a todos os trabalhadores do sistema de transporte especial para uma assembleia que vai acontecer hoje lá no clube da Petrobras, a partir das 8h30, primeira chamada, e segunda chamada às 9 horas. Isso para eleger e empossar a junta governativa provisória de 3 membros para mandato de até 6 meses, com finalidade de dirigir o sindicato e eleger a nova diretoria definitiva, conforme o artigo 27 do Estatuto Social. Eu te pergunto uma coisa, o que foi que aconteceu? Foi realizada uma eleição em janeiro, foi isso? Exatamente, Paulo Guerra. Final do ano passado, o atual presidente afastado, ele modificou o estatuto da entidade, que abrangia só o município de Manaus. Aí ele modificou para todo o estado do Amazonas. Fez uma extensão de base. Ou seja, tirando o direito de todos os trabalhadores escrever uma chapa e ter o direito de concorrer à eleição do sindicato obreiro, né? Que é do sindicato dos trabalhadores. Como é que um trabalhador do sistema, ele vai andar em todos os municípios de Manaus para concorrer a uma eleição? Então não tem como. Então, sabendo disso, um trabalhador da empresa Aruanã Transporte, que é o Manuel Reis, trabalha 28 anos na empresa, ele entrou com uma ação na justiça, e aí quando o juiz João Alves, ele anulou a eleição e afastou toda a diretoria. E aí ele não impostou uma junta governativa, ele simplesmente quer que faça essa assembleia para daí sim tirar uma junta governativa que vai dirigir o sindicato por 180 dias. As atenções do mundo estão voltadas para a Tailândia, onde continuou o resgate daquelas crianças. O 5º menino já foi retirado da caverna lá na Tailândia, no 2º dia de operação. Daqui a pouco o Jornal da Manhã vai trazer mais detalhes. O Teatro Luiz Cabral será o primeiro teatro administrado pela Secretaria de Estado de Cultura no interior do estado. De uso do espaço, a nova sede será no auditório do Complexo Turístico Cachoeira da Onça, localizado no quilômetro 9 da rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, dentro do município de Presidente Figueiredo. A inauguração está prevista para o mês de novembro. Segundo o secretário de Cultura, Denilson Novo, a iniciativa busca fomentar o cenário cultural no município e descentralizar os equipamentos culturais do estado. A primeira vara da Justiça Federal do Amazonas concedeu a Iranduba, em caráter liminar, certidão positiva com efeito negativo e a exclusão do nome do município do CADIM, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. A decisão, chamada na linguagem jurídica de tutela de urgência, atendeu a uma demanda da Procuradoria-Geral do município, que ingressou com uma medida cautelar para obter o documento. De acordo com o procurador Isaac Miranda Almas, a certidão positiva com efeito negativo também torna o município adimplente junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e ao Cadastro Único de Convênios. Com isso, explica o procurador, o município poderá firmar convênios estaduais e federais,
o que não vinha sendo possível antes por causa das restrições de crédito. Entre os convênios que estão em andamento, destaca-se um projeto de 5 milhões de reais para ampliação das redes de abastecimento de água da sede do município e do distrito do Cacau Pireira. Os recursos virão da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. 6h12 em Manaus. 38 prefeituras do Amazonas ainda não finalizaram os questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal de 2018, índice responsável por medir o desempenho e as boas práticas com os gastos públicos dos 62 municípios amazonenses. Devido à dificuldade de finalização dos questionários, o Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, prorrogou o prazo final de entrega dos questionários, que são disponibilizados para ser respondidos virtualmente pela Secretaria de Controle Externo, SESEX, até o dia 15 deste mês de julho. Entre as prefeituras que estão com pendências estão Alvarães, Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Altazes, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Japurá, Jutaí, Manacaporu, Manicoré, Maraã, Maués, Inhamundá, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves, Tapauá, Tonantins, Guarini e Urucará. 6h13 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, é mês de julho, mês de festa na Princesinha dos Solimões, mês em que se comemora mais um ano de existência da cidade de Manacapuru. A festa já começa agora, dia 12, se estende até o dia 16, data oficial do aniversário da cidade. E estão assim com uma vasta programação para o público que vem prestigiar as comemorações. A abertura está prevista para as 18 horas, na próxima quinta-feira, no Parque Luingá, com a participação dos personagens do NASF, balé infantil e palestra sobre violência, além de muita música e também o trem da alegria para a criançada. No dia 13, sexta-feira, tem concurso de Miss e Mr. Manacapuru, muito show musical com bandas locais e regionais. No sábado, dia 14, a programação é esportiva, teremos palco alternativo na Praça da Coban, corrida pedestre, a apresentação de ciranda, show nacional com o cantor Wendel Pinheiro. Já no domingo, dia 15, a programação esportiva continua e encerra a noite com show nacional com Dorival Dantas. Na segunda-feira, dia 16, tem a Caminhada da Paz, tem um momento religioso com shows de músicas religiosas com o Padre Juarez e encerra toda a programação do aniversário da cidade com a cantora gospel Eixila. Essa é a programação para as comemorações do aniversário da cidade. Então, para quem gosta de festa, é bom ir se preparando. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. Ainda há pouco conversamos aqui sobre uma Assembleia Geral que vai ser realizada hoje. E eu vou conversar com William Enoch Souza Siqueira sobre esse assunto. Bom dia, William. Enquanto não conversamos com o Enoch, agentes da Polícia Federal deflagraram no fim da madrugada de hoje. A Polícia Federal está nas ruas de novo. Operação contra o tráfico internacional de drogas. O alvo é a quadrilha especializada no envio de cocaína para a Europa através de contêineres transportados em navios comerciais de carga. São 15 mandados de prisão. As investigações duraram um ano em trabalho realizado em conjunto com a Receita Federal. No período, foram apreendidas cerca de 4 toneladas de cocaína nos portos do Rio, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, Salvador e Suape, em Pernambuco. Um dos flagrantes foi em março, no Porto do Rio. Em ação controlada, os agentes seguiram a carga e retiveram drogas dos portos de Antuérpia, na Bélgica, Gioia Tauro, na Itália e Valência, na Espanha. Investigadores descobriram que a quadrilha não só tinha contato internacional, como também adquiriu ampla experiência de importação e exportação. Havia logística própria e conhecimento fiscal e financeiro para operar através de empresas brasileiras e de fora do país. O bando escolheu um contêiner cuja carga original chamasse pouca atenção dos fiscais, como de materiais de construção. O dono do contêiner e o contratante da remessa nada sabiam. O lacre original era arrombado e substituído por até 3 semelhantes, de modo a rastrear a transação.
Uma coisa bem sofisticada. Agora sim, eu converso com o Enoque. Bom dia, Enoque. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço aí o espaço, o direito de resposta. Paulo Guerra, estou à disposição se você tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo, né? Mas eu vou tentar aqui explanar essa questão aí que o senhor Geraldo Firmino indagou ainda há pouco tempo. Pois é, né? Na realidade, William Locke, não se trata aqui de um direito de resposta, já que ele falou apenas de uma assembleia que vai ser realizada, não atacou ninguém, inclusive eu pedi para ele que não citasse o nome de ninguém. Mas estou te dando a oportunidade de dizer na realidade o que está acontecendo. Paulo Guerra, o senhor Geraldo Firmino já tentou, no mandato passado, eu fui o presidente, com a diretoria também, entraram com mais de 20 ações tentando destituir a diretoria, sem êxito. Agora, recentemente, ele foi condenado por litigância de má-fé, né, pelo juiz da 14ª Vara. Ele e o senhor Manuel Reis vão pagar indenização de danos morais para os diretores do sindicato e tudo. O que eu estou te falando, eu tenho as decisões, eu posso levar no programa, André. Agora, recentemente, eles conseguiram uma liminar onde afastou a diretoria e o juiz não nomeou a junta, que era ele mesmo, era ele mais 2. Não nomeou. O que acontece? A categoria se mobilizou e fez uma assembleia lá no Clube dos Sargentos. E a categoria decidiu que o senhor William Locke, o senhor Gabriel e o senhor Leandro ficassem como junta governativa lá no sindicato. A desembargadora reconheceu essa junta governativa numa decisão. Eu posso te passar posteriormente também essa decisão. Só que eles estão tentando atropelar o processo, tentando fazer uma assembleia agora, hoje, para tentar depois pedir para o juiz reconhecer essa assembleia, que não tem legitimidade. E eu estou tranquilo, tendo em vista que a justiça sempre deu grande causa para nós que estamos no sindicato. Esse rapaz, o senhor Geraldo Firmino, foi destituído da direção anterior a nós, por delapidar o patrimônio, levar os patrimônios do sindicato, se apropriar das mensalidades. O sindicato, quando eu cheguei lá, nem existia um nome no sindicato. Nós reformamos a sede, o próprio INSS e o FGTS da irmã dele, que era funcionária do Sindicato Especial, como computadora, ele não contribuía, ele não pagava, não recolhia. Nós tivemos que pagar isso, foi mais de 100 mil que tivemos que pagar de dívida de INSS. E hoje o nome do sindicato é limpo na Receita Federal, porque a nossa gestão pagou essa dívida que eles deixaram. Tá bom, Tá feito o teu esclarecimento. Na realidade, nós aqui ouvimos as partes, certo? Tudo bem. E você está aqui com o direito do contraditório sobre o que foi dito aqui sobre essa Assembleia Geral Extraordinária que tu acha que é irregular. Agora, eu te pergunto uma coisa, eles estão arguindo de que foi mudado o estatuto e não tinha prazo hábil para que a eleição fosse realizada com a mudança de estatuto, que segundo ele, há uma extensão de base. Foi isso que aconteceu? Pois é, nós mudamos o estatuto dentro da lei, da ordem, só que o próprio Ministério do Trabalho, para deferir esse pedido, demora, né? Então nós pedimos orientação ao próprio Ministério do Trabalho, como é que nós vamos fazer a eleição, no estatuto novo ou no estatuto antigo. E aí o Ministério do Trabalho nos deu um parecer, dizendo que tinha que ser pelo estatuto novo, porque se a gente fizesse pelo antigo, o próprio cartório não ia registrar ata de posse, documentação, tudo isso. Isso ele não falou aí, mas está lá no processo e nós estamos só esperando o juiz decidir em cima disso aí. E Paulo Guerra, é uma liminar, ainda tem julgamento no pleno, onde vai decidir se tem que ter eleição ou não. E nós estamos confiantes na justiça. Então nós só seguimos a orientação do Ministério do Trabalho. Fizemos dentro da lei. Só que eles ficam na porta das varas do trabalho tentando induzir o juiz. Tanto é que esse processo aí
foi quase 2 meses para o juiz decidir. Então, eles dando pressão lá para tentar conseguir. Mas nós estamos, dizer que nós somos contrários à decisão do juiz, não. Se tiver de ter uma nova eleição, nós vamos fazer sim uma nova eleição e dentro do que o juiz definir. Porque nós não temos medo de voto. Nós temos certeza que vamos ser eleitos de novo se tiver uma nova eleição. A nossa função aqui é divulgar os fatos. Já foi divulgado, as duas partes já falaram, e eu te agradeço também aqui por ter se manifestado, dando seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Paulo. A categoria também agradece. Obrigado. 6h22 em Manaus. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar em suspender em 30 dias as atividades da Unimed em Manaus com transferência dos benefícios dessa cooperativa médica para outro plano de saúde chegou à Assembleia Legislativa, onde alguns deputados e mais de 200 funcionários são usuários desse plano de saúde, com o deputado Sinésio Campos do PT pedindo uma audiência pública nesta terça-feira para que a Unimed possa explicar essa situação. O concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC teve 16% de abstenções no período da manhã deste domingo. Com mais de 238 mil inscritos, o certame realizado pelo Instituto Acesso de Ensino e Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, Acesso Público superou em mais de 3 vezes o número de inscritos no último certame realizado em 2014. As provas para o cargo específico de professor de ensino regular ciclo 20 horas em Manaus, aplicadas na tarde de ontem, vão ser reaplicadas. A medida da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, SEDUC, foi anunciada após candidatos denunciarem irregularidades e a Polícia Civil afirmar que vai investigar o caso. A decisão aconteceu após o Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, contratado pela SEDUC para realizar o certame, constatar uma falha humana no manuseio de um dos malotes distribuídos em uma sala entre as 7.000 utilizadas no estado no Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa para o referido cargo. A SEDUC informou que o secretário de Educação, professor Lourenço Braga, decidiu pela anulação das provas para esse cargo no intuito de manter a lisura e a transparência do concurso público. A decisão, segundo a SEDUC, não atinge os demais cargos do concurso. As denúncias relatadas pelos candidatos sobre supostas irregularidades no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC serão investigadas pela Polícia Civil, confirmou o delegado geral Mariolino Brito. As audiências com os denunciantes e representantes da instituição organizadora do certame devem iniciar nesta segunda-feira, informou a assessoria de comunicação da Polícia Civil. O passo inicial para a investigação serão os boletins de ocorrência feitos pelos candidatos que se sentiram prejudicados e que foram registrados no 30º Distrito Integrado de Polícia, o DIP da Zona Leste, o 19º, que abrange a estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste, e na Delegacia Interativa Comunitária. As reclamações se baseiam no atraso do caderno de provas e em problemas logísticos. Polícia. Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, foi linchado no início da noite de ontem no município de Borba. Ele estava preso suspeito de matar no último dia 4 uma adolescente de 14 anos com 16 facadas. O linchamento de Gabriel aconteceu em via pública no município depois que dezenas de pessoas invadiram o quartel da Polícia Militar do município, onde ele estava preso, e o tiraram de lá. De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Coronel Anésio Paiva, alguns policiais chegaram a ser feridos pela população na invasão ao quartel. Como o crime causou muita comoção na cidade, levamos o preso para o quartel por motivos de segurança, mas as pessoas invadiram o local. Era muita gente, afirmou o coronel. Em frente a uma viatura da Polícia Militar, eles espancaram incessantemente Gabriel com duros golpes na cabeça, pedradas, pauladas e chutes. 2 homens então pegaram o corpo e colocaram em cima da viatura, mas exibi-lo para a multidão. Com o corpo exposto, mais pessoas bateram na cabeça do Gabriel, filho de um pastor do município, até o local a abrir de tanto sangue em uma cena chocante. Depois disso, o corpo foi levado para a rua, onde um pneu já estava em chamas e foi atirado no fogo. A multidão, com os celulares nas mãos para registrar a cena, chega a comemorar na hora que o corpo é colocado nas chamas. O promotor Leonardo Tupinambá afirmou que o ocorrido é um reflexo da falta de segurança no município. De acordo com ele, a quantidade de policiais no município de Borba, tanto civis quanto militares, é insuficiente e acaba criando cenário para que a barbárie fosse possível. De acordo com ele, o Ministério Público vai auxiliar nas investigações a serem feitas a partir desta segunda para identificar os culpados pelos diversos crimes ocorridos neste domingo
E vão do homicídio ao dano ao patrimônio público. 6h29 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, depois desse churrasco de estuprador, churrasco de assassino lá em Borba, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Era cheiro de carne assada ontem lá no município de Borba. O assassino de uma garota de 14 anos morreu queimado, como bem colocou o Paulo Guerra. Era churrasco de bandido, churrasco de estuprador no município de Borba. Que beleza! Vamos dando início, continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, tivemos uma noite e madrugada tranquila. Entretanto, Paulo e ouvintes, a madrugada de sábado para domingo foi agitada no pronto-socorro João Lúcio. Foram dezenas de ambulâncias chegando com pessoas feridas a tiros, facas, pauladas e agressões físicas de toda espécie. Assim foi o plantão no pronto-socorro João Lúcio. No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de uma facada pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que houve uma briga de bar. 2 homens estavam bebendo. Houve um desentendimento e um deles enfiou a faca no seu oponente. As informações dão conta de que o homem que levou a facada é um sujeito fuxiqueiro, gosta de fazer fuxico e não gosta de ser chamado de corno. Ele acabou aí dando uma facada em seu oponente. Aconteceu lá na área do bairro Jorge Teixeira, ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma violenta estocada, uma violenta facada na barriga. Ele está entre a vida e a morte, está no bico do urubu. Tá, vai, não vai, tá mais pra lá do que pra cá. Se faz de forte, só quer ser, mas tá mais pra lá do que pra cá. Ele tá no bico do urubu. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte, bala em Manacapuru. Lá em Manacapuru, um homem conhecido como Claudinho foi assassinado a tiros próximo à Feira do Cainágua. Foi muita bala. A irmã dele, a irmã do Claudinho também, foi ferida na perna e foi levada ao hospital Lázaro Reis. Aliás, todos que vão ao hospital Lázaro Reis são muito bem atendidos aí em Manacapuru, na terra de gente boa. Só que o Claudinho não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu a tiros aí no município de Manacapuru, conhecido município de terra de gente boa, terra do gringo, terra do Cristiano, terra do Beto D'Angelo, ouvindo o Jornal da Manhã. Morte no Pau Rosa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um grupo de crianças foi pescar lá na área do ramal do Pau Rosa. Quando voltavam pela mata, se depararam com um corpo de um homem que foi assassinado a pauladas, muita paulada. O corpo jogado na mata, em meio às folhas, foram encontrados pelas crianças que correram em polvorosa, deixando o peixe que haviam pescado pelo meio do caminho, levando tudo que tinha pela frente, com medo do cadáver. Essas crianças comunicaram aos adultos, que logo chamaram a polícia. Carro do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. Morte no mutirão. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era domingo, quando um homem levou 1, 2, 3
3 balaços na cabeça. O complexo do Mutirão, formado pelo conjunto Amadeu Botelho, pelo Novo Aleixo, pelo Núcleo 16, tudo é Mutirão. E ontem lá no Mutirão, no conjunto Amazonino Mendes, houve essa morte ainda misteriosa. A polícia está investigando quem matou e por que matou esse homem lá no bairro do Mutirão. Paulo Guerra e ouvintes no Jornal da Manhã. Corpo no cemitério. Até aí nenhuma novidade. Só que esse Paulo Guerra foi assassinado possivelmente dentro do cemitério Tarumã. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição nas matas do cemitério Tarumã. Os coveiros, já acostumados com a morte, chegaram por lá e já estavam vendo que tinha uma concentração de urubus. O odor também não era dos melhores. Eles foram até lá e se depararam com a cena macabra. O corpo de um homem já em decomposição dentro das matas do cemitério. AM010. Um homem foi atropelado nas imediações do município de Rio Preto da Eva. Não se sabe qual foi o carro, não se sabe quem foi que atropelou esse homem, que foi encontrado sem vida às margens da estrada, numa área de mata. Ele que foi atropelado e o veículo atropelador não teve a placa identificada, nem tão quanto a identidade do motorista do carro que atropelou e matou esse homem. A investigação continua a fim de chegar ao atropelador que fugiu sem prestar socorro à vítima, que posteriormente veio a óbito. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam com sólidos ganhos nesta segunda-feira, lideradas pelos mercados chineses, em meio à falta de novidades no embate comercial entre Estados Unidos e China, que no fim de semana confirmaram a imposição de tarifas a bilhões de dólares em produtos um do outro. Contribuiu também para o sentimento positivo da Ásia o bom desempenho das bolsas de Nova York, que avançaram em seu último pregão na esteira de dados encorajadores do mercado de trabalho americano. Esportes. O Manaus Futebol Clube até fez sua parte no tempo normal, vencendo o Imperatriz do Maranhão por 2-1 na Colina. Mas nas penalidades foram 3 cobranças desperdiçadas que levaram o time maranhense à Série C do ano que vem e deixaram o sonho do acesso do clube manauara adiado para 2019. Panda, Rossini e Negueba desperdiçaram as 3 cobranças para o time amazonense, enquanto Gabriel e Júnior de Chicão erraram para o Imperatriz. Nas penalidades, o placar de 3-2 garantiu o acesso ao time do Maranhão. A Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado neste domingo repudiando as manifestações racistas contra Fernandinho após a derrota do Brasil por 2-1 para a Bélgica na última sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia. No Twitter, o volante foi chamado de macaco após ser apontado como principal culpado pela eliminação do Brasil no Mundial. Em quase 3 meses de instabilidade no mercado financeiro, o governo injetou 233,5 bilhões na economia. O valor foi obtido pela Agência Brasil com base em comunicado do Banco Central, que tem atuado para segurar o dólar, e do Tesouro Nacional, que tem recomprado títulos públicos para garantir a estabilidade. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vai divulgar hoje resultados da balança comercial. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que desde o início da revisão dos auxílios-doença e das aposentadorias por invalidez, em agosto do ano passado, já foram feitas 764 mil perícias, resultando em economia de 9,6 bilhões de reais. Segundo o Ministério, ao todo, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, revisou 404 mil auxílios-doença e anulou 78% deles, além de 359 mil aposentadorias por invalidez, com 108 mil cancelamentos. O Congresso Nacional deve fazer última semana de votações antes do recesso parlamentar. Senadores e deputados devem votar a lei de
diretrizes orçamentárias de 2019 em sessão conjunta. Câmara deve votar medidas provisórias e Senado readmissão de empresas no Super Simples. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga hoje os resultados da balança comercial. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, determinou ontem à noite que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT continue preso e que o processo retorne ao relator do caso da Lava Jato na Corte Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto. A discussão teve início com a decisão do desembargador federal plantonista do TRF4, Rogério Favretto, que mandou soltar Lula na manhã deste domingo, o que ocasionou uma sequência de decisões divergentes envolvendo a soltura do ex-presidente. Em seguida, o juiz Sérgio Moro afirmou que o desembargador plantonista não tinha competência para mandar soltar Lula. Logo depois, Favretto emitiu um novo despacho reiterando a decisão de mandar soltar o ex-presidente. No início da tarde, o Ministério Público Federal pediu a reconsideração da decisão sobre o pedido de soltura. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato em segunda instância, determinou que não fosse cumprida a decisão de Favretto. Em resposta ao relator, o desembargador federal plantonista do TRF4, Rogério Favretto, voltou a ordenar a soltura do ex-presidente Lula. Favretto é desembargador plantonista e já foi filiado ao PT. Ele se desfiliou a assumir o cargo no tribunal. Quem é Rogério Favretto? Desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já tirou selfie com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem mandou soltar ontem. Favretto foi filiado ao PT de 1991 a 2010 e procurador da Prefeitura de Porto Alegre na gestão Tarso Genro dos anos 1990. Depois foi assessor da Casa Civil no governo Lula e do Ministério da Justiça quando Tarso era ministro, também no governo daquele a quem concedeu soltura ontem. 3 deputados petistas esperaram começar o plantão do desembargador petista para pedir a soltura de Lula. Tudo foi planejado, mas deu errado. O movimento nas ruas informou na tarde de ontem que vai ingressar com reclamação no Conselho Nacional de Justiça para abertura de processo disciplinar contra o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que mandou soltar o ex-presidente. Participantes nas ruas defendem que o magistrado agiu com índole política ao decidir pela soltura do petista. 5º menino é retirado de caverna na Tailândia no segundo dia de operação. Ambulâncias e helicópteros estão no local. 7 meninos e o treinador continuam presos na caverna inundada. O ministro britânico do Brexit, David Davis, renunciou ao seu cargo neste domingo. O anúncio ocorre 2 dias depois de o governo do Reino Unido chegar a um consenso sobre o plano para manter os vínculos econômicos fortes com a União Europeia após a saída do bloco, informou a imprensa britânica. Davis, que foi nomeado há 2 anos para dirigir o recém-criado Departamento para a Saída da União Europeia, havia ameaçado se demitir em várias ocasiões pela oposição da primeira-ministra britânica, Theresa May, nas negociações sobre o Brexit. 10 pessoas morreram e 73 ficaram feridas no descarrilamento de um trem de passageiros na região noroeste de Tekirdağ, na Turquia, informou a emissora estatal TRT Haber, citando o Ministério da Saúde. O trem transportava 360 passageiros de Kapıkule, na fronteira búlgara, para Istambul, quando 6 de seus vagões descarrilaram. As fortes chuvas registradas no sudoeste do Japão deixaram pelo menos 93 mortos e 58 desaparecidos, o que representa uma das piores catástrofes naturais do país nos últimos anos, segundo informaram nesta segunda-feira as autoridades locais. As precipitações recordes registradas desde quinta-feira passada no arquipélago japonês afetaram sobretudo a cidade de Hiroshima e Ehime, onde as inundações e deslizamentos de terra causados pelas chuvas arrasaram milhares de casas e deixaram vários povoados completamente isolados. Soldados das forças de autodefesa, exército, da polícia e dos bombeiros continuam hoje com as operações de resgate de pessoas refugiadas em terraços e tetos de casas que ficaram inundadas, ao mesmo tempo que prossegue a busca por 58 desaparecidos, segundo informou a emissora estatal NHK. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Presidente do TRF4 decide que Lula deve continuar preso. Folha de São Paulo. Estudante de medicina é morta asfixiada por namorado em Campinas. O Estado de São Paulo. Descarrilamento de trem deixa 10 mortos e 73 feridos na Turquia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Acidente na BR-080 deixa 5 mortos, sendo 3 crianças e uma grávida no Distrito Federal. Valor econômico. 5 produtos respondem por mais da metade da inflação registrada no semestre, segundo o IBGE. Estado de Minas. Lojistas reclamam de sumiço dos clientes em BH. Jornal do Comércio no Recife. Torcedores espancados antes de Santa e Remo estão em estado grave. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia estourou laboratório de drogas em Icó e apreende fuzil de fabricação caseira. Porto Alegre, 0 hora. CBF repudia ataques racistas contra Fernandinho após eliminação na Copa do Mundo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegedeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Valdir Correia para mais um programa que leva a sua assinatura. 6h59, que hora em Manaus? Alô, bom dia, dona segunda-feira. Segunda-feira, 9 de julho de 2018. Se a nossa velha matemática não falhou, chegamos aos 190 dias do ano e que para terminar 2018, anotem, ainda faltam 175 dias. Hoje é o dia de Santa Verônica Giuliani. Maestro, Santa Verônica Giuliani era gente boa. Hoje também é o dia do soldado constitucionalista. E vamos lá, porque o verão chegou pra valer. Foi muito calor, né, gente? Daqui pra frente, ainda vem aí setembro. Água, meus netinhos, água. Os termômetros esbarraram nos 35 graus ontem, isso no meio da tarde. E algumas áreas da cidade onde tinha mais asfaltos que até ultrapassou, viu, gente? Chegando a 37, 38 com a sensação térmica. O Instituto Climatempo fala em 33 graus à sombra hoje, nunca esquecendo da sensação térmica. Aliás, a madrugada já teve temperatura de 26 graus. E em torno de 80% a probabilidade de chover apenas 5 milímetros e em áreas isoladas. Falando em água, o nosso glorioso Rio Negro iniciou-se o período de vazante e até sexta-feira já havia descido 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 27 centímetros. Com a permissão de Deus, vamos ficar juntos e Ele há de permitir até as 10 horas da manhã. São 3 horas de programa, o que surgir a cada segundo, local, nacional e internacional. Imediatamente você toma conhecimento do padrão da difusora do Amazonas. Já tem informação boa. Quer dizer, pode ser boa e pode não ser. De repente a empresa não tem dinheiro, vamos lá. Pequenos e microempreendedores que têm dívida ativa na União podem solicitar refinanciamento do débito com a Receita Federal só até hoje, viu, gente? É pelo Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A adesão ao chamado Refis, portanto, permite que a dívida seja parcelada em até 180 vezes, com redução de juros e também multas. Muito bem. Um assunto que eu gosto de trabalhar bastante é a respeito quando tem vaga de emprego. E hoje os postos do Cine Manaus selecionam, hoje é segunda-feira, isso a partir das 8 horas. 34 vagas de emprego. Entre elas estão técnico de enfermagem, 34. Tenho também o endereço para vocês. Daqui a pouquinho essa matéria eu farei um reforço. E tomara que você que está desempregado, através da nossa dica, consiga o seu emprego, tá bom? Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, lá no bairro de Praça 14.
e no Shopping Felipe Dal, próximo ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. Então, daqui a pouquinho vamos fazer o reforço, que o Cine está abrindo hoje 34 vagas, tá bom? E nós vamos explicar com detalhes dentro de instantes. 7:03. E a partir de hoje, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMIF, recebem reforço de mais 77 servidores para intensificar os serviços em andamento do plano de obras de verão da Prefeitura de Manaus, que está levando melhorias para diversos bairros e comunidades da capital amazonense. Por certo, também é uma matéria que vai merecer reforço dentro de instantes. Bem, outro assunto é que na última sexta-feira, o corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Aristóteles Turi, determinou a suspensão da entrega de implementos agrícolas que estava sendo realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, e essa decisão veio, portanto, na última sexta-feira. Essa decisão, na verdade, atende um pedido do Procurador Regional Eleitoral, que é o Dr. Rafael da Silva Costa, em uma ação cautelar interposta pelo Ministério Público Eleitoral. São 7:04. Que hora em Manaus? Rapaz, e atrapalhada, que confusão aquele desembargador cometeu ontem, né? A que ponto nós chegamos, hein, rapaz? Olha que um colegiado decide uma coisa e um sozinho quer pensar diferente. O negócio foi feio, viu? Foi feio e foi uma trama, na verdade é uma trama, né? O cara, há 20 anos eu tô falando que existe. Há 20 anos era filiado ao PT. Depois trabalhou no gabinete do José Disseu. Depois ele trabalhou a serviço do Lula. Depois foi nomeado pela Dilma Rousseff. E os advogados estão ali fazendo seu papel, né? Para ganhar o seu dinheiro, que é normal, tá dentro da lei, dentro da Constituição. E pegaram uma brecha, foi tudo bem arquitetado. Só, olha, vai entrar de plantão no dia aquele desembargador que é do nosso time. E entraram, né? Quase cola, mas deu muita confusão e deixou a justiça um pouco arranhada. Eu não diria tão arranhada, porque as providências foram tomadas. Agora o Conselho Nacional de Justiça deveria agir, né? Uma coisa premeditada, no mínimo premeditada. Ninguém está torcendo aqui por A ou por B, que prende ou não prende, mas foi uma ação premeditada. Difusora